A paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui que fala é o irmão Vinícius mais uma vez, amém? Irmãos, hoje eu gostaria de falar a respeito das tradições cristãs, amém? O que as escrituras dizem a respeito das tradições cristãs, o que é uma tradição, como as tradições são vistas pelos protestantes de hoje e como eles têm feito em relação às tradições, né? Será que os protestantes de hoje fazem fazem o que Jesus queria, que Jesus e os perdão. Será que os protestantes hoje fazem o que Jesus e os apóstolos queriam que os cristãos fizessem com as tradições? O que é uma tradição? As tradições são necessárias, são desnecessárias, né? Qual é a função de uma tradição no meio cristão? Qual é a razão dela existir? O que foi que Jesus falou a respeito das tradições? Vamos lá, amém? Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 7. Amém? Marcos, capítulo 7. Diz assim a Sagrada Escritura, né? Nós vamos ler 2 capítulos para falar a respeito das tradições, amém? Está escrito lá em Marcos, capítulo 7. Jesus, né? Diz assim a Sagrada Escritura. Então ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas vindos de Jerusalém. E eles, vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, eles encontraram uma falta. Porque os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar suas mãos, conservando a tradição dos anciãos. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, eles não comem. E muitas outras coisas há que receberam para guardar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de bronze e as mesas. Então pegaram-lhe os fariseus e os escribas. Então perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Né? Porque eles tinham essa tradição. E Jesus respondeu. E ele respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocais de lado o mandamento de Deus e guardastes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a estas fazeis. E ele dizia-lhes: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe-o morrer com morte. Moisés disse isso. Mas vós dizeis: se o homem disser ao seu pai ou à sua mãe, isto é corbã, isso quer dizer uma oferta, o que podereis lucrar de mim, esse será livre. E nada mais lhe permitis fazer por seu pai ou por sua mãe, fazendo a palavra de Deus ficar sem nenhum efeito pela vossa tradição, que vós transmitistes, e muitas coisas semelhantes a estas fazeis. Amém? Então o que Jesus está dizendo? Né? Jesus está dizendo que os fariseus eles anulavam o mandamento de Deus por causa das tradições deles. Né? E Jesus cita uma parte da Escritura, né? Onde Deus disse: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas ou mandamentos dos homens. Então, o que é uma doutrina humana? Toda doutrina humana ensinada no meio do povo de Deus, ela é que é uma doutrina humana. As doutrinas humanas só são condenáveis quando elas contradizem alguma parte do evangelho. As tradições humanas, elas foram perseguidas por Jesus porque elas contradiziam partes do evangelho. Então, toda heresia é uma tradição humana que tem que ser combatida por nós. Certo? Todo ensinamento humano herético é tradição humana que tem que ser combatida por nós. Certo? Então, o que acontece? Todo ensinamento humano que contradiz o evangelho é uma tradição humana. Por quê? Porque o que é uma tradição? Tradição é quando alguém passa alguma coisa a outra pessoa. E essa pessoa passa isso a outra pessoa. E assim vai se passando de pessoa para pessoa. Às vezes de pai para filho. Certo? Quando é a palavra de Deus passando de pessoa para pessoa, ou então de pai para filho, de geração para geração, isso é bom. Mas quando é uma tradição humana, né, que contradiz o evangelho, um ensinamento humano que contradiz o evangelho, isso tem que ser cortado do meio cristão. Né? Irmãos, nós temos que ter tradição. Nós precisamos de uma tradição. As tradições são necessárias. Que tradição é necessária? A tradição do evangelho é necessária. Porque, por exemplo, os apóstolos, eles tinham a sua doutrina, certo? Eles tinham ensinamentos claros que eles ensinaram à igreja da época, certo? Eles conheciam a verdade do evangelho de Jesus Cristo. E eles passaram essas verdades, eles passaram a palavra de Deus para os seus discípulos. E os discípulos passaram para outras pessoas a palavra de Deus. Passaram a palavra de Deus para outras pessoas. E a palavra de Deus foi sendo passada de pessoa para pessoa. Foi sendo passada de pai para filho. Até ela se tornar uma tradição. Até as verdades do evangelho se tornarem tradicionais na igreja. Então, uma verdade do evangelho, ela necessariamente se torna uma tradição. Por quê? Porque ela sempre passa de pessoa para pessoa, ela sempre passa de pai para filho. Certo? Então, essa tradição das verdades do evangelho, elas são extremamente necessárias e fundamentais para que a gente possa obedecer ao evangelho. Então, vou dar um exemplo. Os apóstolos tinham a interpretação correta da Santa Ceia. Ok? E essa interpretação correta da Santa Ceia foi passada para os discípulos dos apóstolos. E os discípulos passaram esse entendimento para frente. E os discípulos dos discípulos passaram para frente. E esse ensinamento, esse entendimento dos apóstolos a respeito da Santa Ceia, foi passado para frente ao longo de 2000 anos. Começou lá com Jesus, esse entendimento dos apóstolos, começou com Jesus. Os apóstolos transmitiram para os discípulos deles. E assim as pessoas foram transmitindo esse entendimento dos apóstolos de pai para filho ao longo de 2000 anos. Certo? Então, se você interpreta a Bíblia, então se você interpretar a Santa Ceia de maneira correta, você vai estar de acordo com essa tradição dos apóstolos. Mas se você interpretar a Bíblia de maneira errada, você vai estar quebrando a tradição dos apóstolos. Você entende? Então, a palavra de Deus, ela é sempre a mesma ao longo de 2000 anos.
E se alguém começa a interpretar a Bíblia de maneira diferente, então essa tradição de interpretar as coisas corretamente, essa tradição dos apóstolos é quebrada em algum momento. Por quê? Porque alguém resolveu interpretar de maneira diferente. Então, se alguém interpreta a Bíblia de maneira correta, essa pessoa vai estar de acordo com a tradição dos apóstolos. Mas se alguém interpretar a Bíblia de maneira errada, vai estar quebrando a tradição dos apóstolos e começando a criar uma tradição humana. E essa tradição humana, herética, tem que ser abandonada por todos. Então, existe uma tradição, que é a tradição da doutrina dos apóstolos. A partir do momento em que alguém passou a interpretar a Bíblia de maneira diferente, quebrou a tradição dos apóstolos e começou a criar uma tradição humana. E essas tradições humanas têm que ser rejeitadas por todos nós, porque elas não começaram com os apóstolos. Então, os apóstolos tinham uma interpretação da Santa Ceia, do batismo, de cada ponto das Escrituras. E essas interpretações dos apóstolos, elas foram passando para os discípulos, e os discípulos passaram para outros discípulos, e as pessoas foram passando essas interpretações de pai para filho, e isso se tornou uma tradição. Esses pontos de interpretação e prática do Evangelho se tornaram uma tradição de 2000 anos. Por quê? Porque eles eram sempre os mesmos durante 2000 anos. Se alguém interpretar a Bíblia corretamente, vai estar de acordo com essa tradição, com essa interpretação da Santa Ceia, com essa interpretação do batismo, com essa interpretação da autoridade da igreja. Mas se alguém interpretar de maneira errada, vai estar quebrando a tradição que veio dos apóstolos. Então, a tradição dos apóstolos não é só necessária, ela é fundamental. Porque sem a tradição dos apóstolos, nós somos incapazes de obedecer às Escrituras. Porque aí nós vamos estar interpretando errado. Porque a interpretação dos apóstolos é uma só. Bem? Mas Vinícius, existe alguma passagem em que os apóstolos falam sobre a necessidade da tradição deles? Existe. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo inteiro para que nós possamos entender. Amém? Diz assim a Sagrada Escritura. Nós vamos ler 15 versículos. Amém? Para que a gente possa ler com contexto. Diz assim o apóstolo Paulo. Ora, suplicamos-vos, irmãos, com respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, Paulo está dizendo, não se movam do pensamento que vocês têm agora, por nenhum meio, nem por carta, nem por nada. Como se Jesus Cristo já estivesse perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e que o homem do pecado seja revelado, o fim da perdição. Então, Paulo está dizendo, não se engane com essa gente que fica dizendo que Jesus está perto. Antes de Jesus vir, vai vir o homem do pecado, filho da perdição. E a grande apostasia, né? Então, antes de vir essas coisas, não temam a vinda de Cristo. O que Paulo está dizendo? O qual se opõe, né? E se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. De modo que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Não vos lembrais, quando ainda estava convosco, de que vos dizia estas coisas, e agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado em seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor consumirá com o espírito da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda, né? Que é o anticristo. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos, né? Então, né? As pessoas que seguiam o anticristo eram pessoas é, que, que não receberam o amor da verdade para que eles pudessem ser salvos. Versículo 11. E por isso Deus lhes enviará forte ilusão para que creiam em uma mentira. Né? Então, crer em uma mentira é um castigo de Deus. Né? Crer numa mentira é o castigo que Deus dá àqueles que não receberam o amor da verdade. Né? Para que sejam condenados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Certo? Mas, versículo 13, né? Então, todos os que não creem na verdade serão condenados, amém? Versículo 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação, através da santificação e convicção da verdade. Né? Porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação. Como é que é a salvação? Através da santificação e convicção da verdade. Para o que vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus santifica os homens através da santificação e o conhecimento da verdade. Ele nos chamou pelo Evangelho de Paulo, né, para eles alcançarem a glória do Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz: por isso, irmãos, estáis firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. Vou repetir, versículo 15. Portanto, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, boca a boca, seja por nossa carta. Então, veja, o apóstolo Paulo disse que primeiro ele começa: irmãos, não se movam dos pensamentos que vocês têm agora, certo? Nem por carta, nem por palavra de homem algum, porque vai chegar o anticristo. E o anticristo vai vir com sinais e prodígios de mentira, com todo engano e eficácia de Satanás. Certo? Então, se mantenha nos seus pensamentos, porque vai vir o anticristo enganar todo mundo. Ok? E como é que as pessoas resistem aos enganos do anticristo? Paulo diz: portanto, irmãos, não, quer dizer, portanto, que é o mesmo que por isso, ou por causa disso, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. Então, reter as tradições daquilo que foi ensinado pelo apóstolo Paulo é uma maneira, preste atenção, reter as tradições, a tradição dos apóstolos é a maneira que o apóstolo Paulo ensinou para que as pessoas resistissem à vinda do anticristo. A vinda daquele que vem segundo a eficácia de Satanás e com prodígios de mentira.
a tradição dos apóstolos é a maneira de resistir ao anticristo. Então, o anticristo vai vir com sinais e prodígios de mentira, para enganar aqueles que não receberam o amor da verdade para serem salvos, aqueles que não creram na verdade, por isso Deus enviou a mentira. E o anticristo vai vir para enganar essas pessoas por causa de um castigo de Deus. E o apóstolo Paulo diz, por causa disso, por isso ou portanto, por isso, retenham as tradições que vos foram ensinadas, quer por palavra, quer por carta, né, para que as pessoas pudessem resistir ao anticristo, que viria com sinais e prodígios de mentira e toda a eficácia de Satanás. Então se apegue nas tradições, naquilo que foi ensinado por mim, pelos apóstolos, por mim, Paulo, pelos apóstolos, para que vocês possam resistir a todos os sinais e prodígios de mentira. Tudo que foi ensinado é verdade, vocês têm que se apegar a tudo aquilo que foi ensinado e passar de pai para filho, que foi passado de pai para filho como uma verdade, para vocês resistirem ao anticristo, aquele que vem segundo a eficácia de Satanás e prodígios de mentira, que vai enganar aqueles que não receberam o amor da verdade para serem salvos, que vai enganar aqueles que não creram na verdade, e por isso Deus enviou a mentira, para eles acreditarem na mentira, para que eles fossem castigados e crescem na mentira e fossem condenados. E a maneira de resistir ao anticristo é se apegando na tradição dos apóstolos. Para resistir ao anticristo, Paulo diz como: estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. Para quê? Para resistir aos sinais e prodígios de mentira do anticristo. Por que isso? Porque a palavra de Deus é passada de pai para filho. As interpretações corretas dos apóstolos a respeito do que Jesus ensinou é passada de pai para filho. Certo? Por exemplo, a interpretação correta da Santa Ceia foi passada, começou com Jesus e Jesus passou para os apóstolos. Jesus passou para os apóstolos. Os apóstolos passaram para os discípulos deles essa interpretação correta da Santa Ceia. E os discípulos dos apóstolos passaram para outros discípulos. E os discípulos para outros discípulos. E as pessoas de pai para filho, aí essa interpretação correta. Certo? E isso se tornou uma tradição de 2000 anos. E isso, o apóstolo Paulo diz, nós temos que usar a tradição, essa tradição doutrinária dos apóstolos, para resistir aos enganos do anticristo, daquele que vem segundo a eficácia de Satanás e os prodígios de mentira. Perdão. Guardando as verdades do Evangelho, que se resiste ao anticristo. Guardando as tradições, a tradição apostólica, que se resiste aos enganos e às mentiras e aos prodígios de mentira do anticristo. Porque ele vai se levantar contra Deus, né? E vai se sentar no templo de Deus. Qual é o templo de Deus? O templo de Deus, né? O templo de Deus era o templo de Jerusalém, né? Aconteceu, se não me engano, um imperador, né, quis ser adorado no templo de Jerusalém, né? Então, né? Me parece que isso já aconteceu, né? Então, o apóstolo Paulo ensinava que a forma de resistir ao anticristo
guardando a tradição dos apóstolos. Por quê? Porque a tradição dos apóstolos é aquele depósito de ensinamentos verdadeiros dos apóstolos. É aquele depósito de ensinamentos verdadeiros dos apóstolos. E esse depósito de ensinamentos verdadeiros passa de pai para filho, de pai para filho, e vai passando de pai para filho. E as pessoas se agarram às verdades dos apóstolos e às interpretações corretas dos apóstolos para que elas possam resistir àquele que vem segundo a eficácia de Satanás e com todos os prodígios de mentira. E contra todo o engano. Se contradizer essas doutrinas dos apóstolos, que são passadas de pai para filho, ao longo de 2000 anos, não deve ser recebido. Então Paulo diz: retenham as tradições que vos foram ensinadas por palavra e por carta. Agora, quando alguém passa para frente aquilo que não é palavra de Deus, aquilo que não começou com os apóstolos, aquilo que é a sua interpretação pessoal, que é heresia, isso se torna uma tradição humana, que é o que foi combatido por Jesus. Jesus condena as tradições humanas dos fariseus. Mas Paulo diz para reter as tradições que ele ensinou à igreja, para que eles pudessem resistir ao anticristo. Para que eles pudessem resistir ao anticristo. Certo? Então, aquele que vem com toda a eficácia de Satanás e prodígios de mentira e todo engano, vai ser resistido pela igreja que se apega às tradições dos apóstolos. É o que Paulo diz no capítulo 2, versículo 15 de 2 Tessalonicenses. Então, quem se apega às tradições dos apóstolos vai resistir ao anticristo. É o que Paulo estava dizendo naquela época, né? Quando o anticristo estava vindo, né? Então, quem se apega às tradições, quer dizer, às verdades que os apóstolos passaram, de pai para filho ao longo de 2000 anos, esses resistem ao anticristo, porque se apegam às verdades do evangelho, não a interpretações pessoais, às verdades do evangelho. Mas as pessoas que dão interpretações pessoais ao que diz a Bíblia estão iniciando tradições humanas, estão passando de pai para filho aquilo que é humano. Então, cada vertente cristã cria sua própria tradição humana, porque os ensinamentos delas não começaram com os apóstolos. Elas pegam a interpretação dos apóstolos, que começou 2000 anos atrás, desprezam aquilo que os apóstolos interpretaram, dão a sua própria interpretação e assim elas quebram a tradição da palavra de Deus de 2000 anos. Isso era condenado por Jesus, que foi o caso dos fariseus, que anulavam a palavra de Deus por causa das suas tradições humanas. Então, a palavra de Deus é sempre a mesma ao longo da história. E como ela passa de pai para filho, ela se torna, como ela passa de pai para filho e ela é sempre a mesma, ela se torna numa tradição de 2000 anos. Mas, ao longo da história, algumas pessoas resolvem interpretar a Bíblia de maneira diferente daquilo que foi interpretado há 2000 anos atrás pelos apóstolos. Aí, então, essas pessoas começam tradições humanas. Quebram a tradição dos apóstolos, a tradição de 2000 anos dos apóstolos, e iniciam tradições próprias humanas, abandonando a palavra de Deus por causa de suas tradições humanas,
que é o que Jesus está reclamando em Marcos capítulo 7. Mas aqueles que se apegam às tradições dos apóstolos, esses resistem à vinda daquele que é segundo a eficácia de Satanás. Por quê? Porque se apegaram ao depósito da fé dos apóstolos. Esses conseguem resistir àquele que vem segundo a eficácia de Satanás e prodígios de mentira, o enganador, aqueles que se apegam às tradições dos apóstolos, esses resistem. Mas aqueles que têm tradições humanas, que começaram há 100 anos atrás, né, há 200 anos atrás, há 500 anos atrás, esses que têm tradições próprias, esses não resistem. Resistem ao anticristo aquelas pessoas que guardam as tradições dos apóstolos. Como Paulo diz, né? Portanto, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por nossa carta. Então, existem coisas que foram ditas boca a boca. Existem coisas que foram escritas. Certo? Então, as tradições dos apóstolos, a única tradição dos apóstolos é a forma de resistir àquele que vem segundo a eficácia e prodígios de mentira. Se apegue na tradição dos apóstolos, na única e verdadeira tradição dos apóstolos, e você vai, Paulo diz, você vai conseguir resistir à vinda daquele que é segundo a eficácia de Satanás e prodígios de mentira. É isso que Paulo está dizendo. Certo? E o nosso próprio Paulo conclui, né? E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu uma eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e estabelece-te em toda boa palavra e obra. Amém? Então, Paulo ensina que a forma de resistir ao anticristo é guardando a tradição dos apóstolos, daquilo que foi ensinado por palavra ou por carta. Certo? E se nós nos apegarmos àquele depósito de doutrinas e interpretações corretas dos apóstolos, se nós nos agarrarmos a elas e não largarmos de forma alguma, então nós resistiremos àquele que vem com a eficácia de Satanás e prodígios de mentira. Amém? Então, a única maneira de interpretar a Bíblia corretamente é estar segundo a tradição dos apóstolos. O que é a tradição dos apóstolos? A tradição dos apóstolos é a interpretação que os apóstolos davam a cada ponto do Evangelho. Essas interpretações foram passadas de pai para filho ao longo de 2000 anos. Certo? Então, se nós estivermos de acordo com essa tradição dos apóstolos, então nós vamos interpretar corretamente a Sagrada Escritura. Agora, se nós interpretarmos a Bíblia de maneira incorreta, então nós vamos estar quebrando a tradição dos apóstolos e criando uma tradição nova. Então não é possível interpretar a Bíblia corretamente sem estar de acordo com a tradição dos apóstolos. Se alguém interpretar a Bíblia corretamente, vai estar de acordo com a tradição dos apóstolos. Se alguém interpretar a Bíblia incorretamente, vai estar contradizendo a tradição dos apóstolos. Você compreende? Então, a tradição não é necessária. A tradição é fundamental.
Porque não é possível obedecer à Bíblia. Não é possível obedecer à Bíblia sem seguir a tradição dos apóstolos. Não é possível obedecer a Deus. Não é possível obedecer ao que está escrito na Sagrada Escritura sem estar de acordo com aquilo que foi interpretado e ensinado pelos apóstolos. Não é possível obedecer a Deus e obedecer à Sagrada Escritura sem estar de acordo com a tradição dos apóstolos. Você compreende? Então era isso, irmãos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.